muitos acreditavam que essa sanção viria apenas para Alexandre de Moraes. Só que aí nós já estamos vendo boatos de que não vai vir só para Alexandre de Moraes, vai vir para outros ministros do STF. Virá também para as esposas dos ministros do STF, para os seus escritórios de advocacia e para um dos principais executores das atrocidades do Alexandre de Moraes. Isso aqui é uma bomba e não é exagero. E eu pensei muito antes de fazer esse vídeo para dizer isto aqui para vocês. Eu pesquisei, eu chequei, mais até do que eu sempre faço, porque eu não queria e eu não quero e não vou exagerar em nada. Mas é a verdade, é uma bomba e eu vou provar nesse vídeo. As punições de Donald Trump, elas podem paralisar o STF. Anderton, como assim? É isso mesmo, as punições do Trump, elas podem parar o tribunal. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Eduardo Bolsonaro irrita ministros do STF. Integrantes da corte estão incomodados com a atuação do deputado. O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro voltou a atrair a atenção dos ministros do Supremo Tribunal Federal, desta vez por buscar apoio de aliados do governo Donald Trump contra o ministro Alexandre de Moraes. Nos bastidores do Supremo, conforme o jornal O Globo, integrantes do tribunal demonstraram irritação com a iniciativa. Segundo relatos, juízes do STF afirmaram que o parlamentar age com molecagem. Os magistrados também afirmam que o Brasil está sob normalidade institucional. Antes eles tiravam chacota do Eduardo Bolsonaro. Parece que agora a graça acabou. Até o momento, o STF não anunciou nenhuma medida contra Eduardo. No entanto, ministros admitem que o cenário pode mudar, a depender do avanço das acusações contra Moraes nos Estados Unidos. Uma clara intimidação e uma clara ameaça do STF via seus porta-vozes da imprensa militante. Isso mostra que eles sentiram e estão desesperados. O deputado Lindenberg Farias, que comanda a bancada petista na Câmara, apresentou uma petição à Procuradoria-Geral da República. Pediu que o órgão avalie a prisão preventiva de Eduardo. Caçoaram do Eduardo e agora estão se borrando de medo. Moraes vai dobrar a aposta, mas a lei Magnitsky muda completamente o cenário. Sim, Alexandre de Moraes vai dobrar a aposta. Sim, ele será sancionado e vai quadruplicar, já que não terá mais nada a perder. Mas a questão não está em Alexandre de Moraes, mas em outras peças alvo das sanções. Até que ponto se colocarão na linha de tiro para salvar o The King de Power the Best? Até que ponto colocarão as famílias nessa situação? Até que ponto o que está acontecendo no Brasil é algo pontual, de interesse de grupo nacional, ou é algo maior de interesse de grandes players mundiais? Os próximos movimentos podem nos trazer uma luz. O império criado por Alexandre de Moraes vai ruir, vai ser destruído. É apenas uma questão de tempo e uma questão de quantas outras pessoas também serão penalizadas pelas ações e decisões do Alexandre de Moraes. Não é novidade para ninguém que o Alexandre de Moraes nos últimos anos tem feito uma destruição completa na estrutura democrática do nosso país, no Estado de Direito, desrespeito à Constituição, ordens persecutórias, ilegais e criminosas. Mas uma pergunta que a gente fazia era, tudo bem, uma pessoa se sair do controle e começar a agir de forma completamente criminosa é normal no Brasil. Mas por que há uma cadeia de comando que obedece a essas ordens ilegais? Por que há um grupo na Polícia Federal que prende senhorinhas idosas com Bíblia debaixo da mão? Por que nós temos um PGR que fabrica uma obra de ficção para prender a oposição, sabendo que ela não vai ser aceita, que a população não vai acreditar? E eu comecei a entender que era o seguinte: Alexandre de Moraes tomou tamanho poder e autoridade que essas pessoas faziam ou por medo, porque se você não fizer o que o Alexandre de Moraes mandar, você vai ter sua vida destruída, inclusive PGR, agentes da Polícia Federal, delegados da Polícia Federal e outras pessoas. E segundo, porque eles acreditavam que ao fazer isso, eles teriam ascensão dentro da sua cadeia hierárquica, além de ganhos, né? Promoções, ganhos em dinheiro, visibilidade, e se algo desse errado, o único que sofreria as consequências seria Alexandre de Moraes, porque eles poderiam dizer, eu estava apenas seguindo ordens, como diziam os alemães no Tribunal de Nuremberg, eu estava apenas seguindo ordens.
Eu disse isso para a Polícia Federal quando eles vieram aqui em casa. Vocês estão enganados. Vocês não estão apenas seguindo ordens. Vocês estão sendo cúmplices de um ato criminoso e um dia a justiça vai alcançar cada um de vocês. Bom, por que eu estou falando isso? Essas decisões que estão prestes a chegar dos Estados Unidos, como a sanção da Lei Magnitsky, que é a morte financeira, onde a pessoa não pode ter conta no banco em lugar nenhum do mundo, nem cartão de crédito, nem Netflix, nem Gmail, nem Microsoft, nem Apple, nada. A pessoa fica sem uma morte financeiramente. Ela não pode ter uma conta no Netflix. Muitos acreditavam que essa sanção viria apenas para Alexandre de Moraes. Só que aí nós já estamos vendo boatos de que não vai vir só para Alexandre de Moraes, vai vir para outros ministros do STF. Virá também para as esposas dos ministros do STF, para os seus escritórios de advocacia e para um dos principais executores das atrocidades do Alexandre de Moraes. Dentre eles, o nosso Procurador-Geral da República, Gonê. Não só ele, mas o delegado Fábio Shaw, né, que deu uma sumida do mapa ultimamente, mas foi um dos delegados que mais ajudou nessas atrocidades. E aí vai a notícia. Gonê e delegado da PF também entram na mira de sanções dos Estados Unidos. Tá aqui mais uma vez a matéria para você ver. Também entram na mira de sanções. Agora eu quero que você preste atenção nesse artigo aqui, ó, nesse vídeo. Ô, desgrama, né? Isso que eu quero. Isso aqui. Mais que isso, traz o Caio Junqueira. O Procurador-Geral da República e o delegado da Polícia Federal, Fábio Shaw, também entraram na mira do governo dos Estados Unidos e podem vir a ser alvo de sanções, junto com o ministro Alexandre de Moraes. A apuração é dele, já em tela. Tudo bem, Caio? Bem-vindo sempre ao nosso Bastidores. Conta um pouco mais da sua apuração. Prazer estar aqui contigo, com todo mundo. Vamos lá. O que acontece? A gente viu esse depoimento, essa fala, essa manifestação do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, confirmando, ali interpelado, né, instado a se posicionar sobre se havia ou não algum procedimento especificamente contra o ministro Alexandre de Moraes. Marco Rubio confirmou. E aí o que a gente fez aí a partir de quarta-feira? Fomos tentar entender esse processo e saber se havia outras autoridades brasileiras também sendo alvo desses procedimentos administrativos tocados pela Secretaria Ou seja, se eles tentaram entender se havia outras pessoas, é porque eles estão morrendo de medo. Estado dos Estados Unidos pela Casa Branca, e aí sim veio essa confirmação. O que acontece? Todos os envolvidos ali diretamente nas investigações, na denúncia e no julgamento da trama golpista são alvos em potencial e estão sob análise, sim, desses procedimentos lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque todos teriam, em princípio, participado de potenciais violações de direitos humanos na condução desses processos, que envolveriam ali perseguição política também. Essa é a tese, claro, sem entrar no mérito aqui. Estou apenas descrevendo o processo que está sendo tocado lá nos Estados Unidos. Ele tem por alvo também, isso eu consegui, de certa maneira eu questionei ontem a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, falei... Aí vem a porcaria de propaganda dessa merda aqui. Mas tudo bem. Daí vem o Gonê e fala isso aqui, ó. Gonê esquece o microfone aberto e diz que fez cagada em depoimento de Aldo Rebelo ao STF. Gonê. Sim. E olha que quando você foi indicado para Procurador-Geral da República, eu achei bom, pelo menos o que eu havia escutado sobre a sua história, era uma história de respeito à Constituição, era uma história de uma pessoa legalista, né, que se baseava única e exclusivamente na letra fria da lei. Mas algo aconteceu, Gonê. Eu não sei o que aconteceu, mas o senhor se rebaixou a despachante do Alexandre de Moraes. E ainda, parece que para receber um elogio, pior ainda mais as abominações vindo do STF. A sua cagada, Gonê, não foi ter perguntado a opinião da testemunha, né? O senhor acredita, não. A sua cagada, e que pode destruir a sua reputação, o seu legado e a sua história, é que você se juntou àqueles que querem simplesmente usar a nossa Constituição como uma ferramenta de destruição daqueles que vocês não gostam. Isso não é democracia. O mundo está vendo isso. A cada dia que passa, a opinião internacional sobre Alexandre de Moraes está cada vez mais fiel à realidade. Ele é um ditador, ele não respeita o devido processo legal, ele desrespeita a Constituição. E você está fazendo parte disso, Gonê. É isso que vocês querem? Se tornar ter morte financeira? E não só isso. O mundo da política é um pêndulo. Ele vai e volta.
Na próxima eleição, a direita volta ao poder, e vocês sabem disso, volta ao poder. E aí o que vai acontecer? Como que vai ficar a vida do Gonê, um cara que até então era tão respeitado e hoje está sendo vista como um mero despachante de Alexandre de Moraes? Que vergonha, como se aceitar se rebaixar dessa maneira? É triste ver isso. Aquele delegado Fábio Shaw, eu não sei qual foi a motivação dele, se foi para ter promoção, se foi mandado para a Europa, o que é. Mas Gonê, você é muito melhor do que está acontecendo. Você não pode se filiar a isso tudo, se juntar a esse grupo que está se tornando cada vez mais um grupo criminoso, só que usando a justiça. Isso aqui é uma bomba e não é exagero. E eu pensei muito antes de fazer esse vídeo para dizer isto aqui para vocês. Eu pesquisei, eu chequei, mais até do que eu sempre faço, porque eu não queria e eu não quero e não vou exagerar em nada. Mas é a verdade, é uma bomba e eu vou provar nesse vídeo. As punições de Donald Trump, elas podem paralisar o STF. Anderton, como assim? É isso mesmo, as punições do Trump, elas podem parar o tribunal. Os ministros não vão poder nem usar e-mail. E isso aqui traz a seguinte pergunta: o STF sobreviverá a Donald Trump? Ah, Deltan, você tá exagerando, então me dá uma chance de te provar que não. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar e nós vamos encerrar esse vídeo ainda com direito a uma piadinha espontânea feita por um ministro. E eu te garanto que o seu sábado vai ficar 1000 vezes melhor com o que eu vou te mostrar agora. Eu te prometo que isso aqui vai ser uma das melhores coisas que você verá por muito tempo. Nesse nosso encontro com justiça, então, eu vou te mostrar duas coisas. Primeiro, eu vou te mostrar o que aconteceu com o TPI, o Tribunal Penal Internacional, depois que o Trump sancionou o procurador-chefe do TPI. E em segundo lugar, eu vou te mostrar o Gilmar Mendes, bravateiro, fazendo o que só pode ser uma piadinha pra gente. Bora então para o primeiro ponto com essa matéria aqui eletrizante da Associated Press, que é uma das maiores agências de notícias do mundo, que saiu em inglês e eu traduzi aqui para português para vocês. As sanções de Trump ao promotor do TPI interromperam o trabalho do tribunal. Opa, como assim? Interromperam um tribunal poderoso como o TPI? E o que vai acontecer com o STF então? Antes da gente entrar nessa matéria, deixa eu te dar um pouquinho de contexto. O TPI é o Tribunal Penal Internacional. Ele fica em Haia, na Holanda, e ele foi criado pelo Estatuto de Roma. O TPI ele tem o poder para investigar e julgar indivíduos acusados de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra, crime de agressão, onde quer que aconteçam esses crimes no mundo. Isso aqui é importante de entender. O TPI ele julga apenas pessoas, não países. Então ele julga, por exemplo, ditadores, generais, presidentes, líderes, autoridades mundiais que são acusadas desses crimes bárbaros. Bora agora então aí para a notícia. Acompanhe aí comigo. O promotor-chefe do Tribunal Penal Internacional perdeu o acesso ao seu e-mail e suas contas bancárias foram congeladas. Os funcionários americanos do tribunal sediado em Haia foram informados de que, se viajarem para os Estados Unidos, correm o risco de serem presos. Meu caneco! Olha como que a matéria já começa. O promotor-chefe perdeu acesso até o e-mail, porque nem as empresas de e-mail querem contato com ele. E quem trabalha com ele, que são os funcionários americanos do tribunal, estão correndo o risco de serem presos se forem para os Estados Unidos. Ou seja, imagine só todo mundo que trabalha no STF correndo o mesmo risco se os ministros forem punidos. Se você já está ficando impressionado ou então talvez animado com isso aqui, senta o dedo no like com força e vem comigo que o seu assombro só vai fazer aumentar. Olha aí a matéria. Algumas organizações não governamentais pararam de trabalhar com o TPI e os líderes de uma delas nem sequer respondem aos e-mails dos funcionários do tribunal. Esses são apenas alguns dos obstáculos enfrentados pela equipe do tribunal desde que o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, impôs sanções ao promotor-chefe, o Karim Khan, em fevereiro, de acordo com entrevistas com autoridades atuais e antigas do TPI, advogados internacionais e defensores dos direitos humanos. Ficou todo mundo, então, gente, apavorado, com medo até de trocar e-mails com a pessoa punida por Trump. Mas por que o Trump sancionou, puniu o TPI, Deltan? Gente, os Estados Unidos sequer são signatários do Estatuto de Roma e, portanto, eles não estão sob a jurisdição do tribunal. Mas o Trump fez isso depois que um painel de juízes do TPI emitiu mandados de prisão contra o primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu. Isso por conta da acusação contra o Netanyahu de crimes de guerra lá na faixa de Gaza.
O Trump considerou isso uma afronta aos interesses dos Estados Unidos, que são o maior aliado de Israel. Agora vejam comigo como que as sanções de Trump ao TPI foram brutais a ponto de paralisar o trabalho do tribunal inteiro. Olha aí a matéria. A ordem de fevereiro proíbe o Khan e os outros não americanos entre os 900 funcionários do TPI de entrar nos Estados Unidos, país que não é membro do tribunal. Gente, então a ordem não proibiu só o promotor-chefe punido, proibiu os 900 funcionários do TPI de entrar nos Estados Unidos. Segue aí, ó. Também ameaça qualquer pessoa, instituição ou empresa com multas e pena de prisão, caso forneça a Khan, que é o promotor-chefe, apoio financeiro, material ou tecnológico. Influenciar um software lá para o TPI, um software para rodar no tribunal não pode. Se oferecer, corre risco de prisão e pena de multa. As sanções estão dificultando o trabalho em uma ampla gama de investigações, não apenas aquelas sobre os líderes de Israel. Gente, se as sanções dos Estados Unidos estão paralisando o TPI, que é um dos tribunais de maior poder e influência global, o que será que isso não vai fazer com o STF? Quem que é o STF na fila do pão perto do TPI, que recentemente condenou até o presidente russo Vladimir Putin por genocídio em razão do sequestro lá das crianças ucranianas? O TPI ele pune os piores ditadores e assassinos do mundo inteiro, gente poderosa e influente. O TPI é apoiado ainda por dezenas de países do mundo formalmente, que assinaram o Estatuto de Roma e apoiam a criação e o funcionamento do tribunal. E se isso está acontecendo com o TPI, o que vai acontecer com o STF? O STF vai resistir? Gente, olha o que as sanções estão fazendo. Olha o poder que os Estados Unidos têm. Isso aqui é simplesmente surreal. Olha a matéria. Um dos motivos pelos quais o tribunal tem sido prejudicado é a sua forte dependência de empreiteiros e de organizações não governamentais. Essas empresas e grupos reduziram o trabalho em nome do tribunal por medo de serem alvo das autoridades americanas, de acordo com os funcionários atuais e antigos do TPI. Olha aí! A Microsoft, por exemplo, cancelou o endereço de e-mail de Khan, forçando o promotor a migrar para o Proton Mail, um provedor de e-mail suíço, disseram funcionários do TPI. Suas contas bancárias em seu país de origem, o país de origem dele, o país que tinha que proteger ele, suas contas bancárias do país de origem, o Reino Unido, foram bloqueadas. Ou seja, a pessoa punida, ela se torna praticamente um pária, uma leprosa. Ninguém quer ter contato com ela porque ninguém quer ser o próximo a ser punido. É o instinto de sobrevivência do ser humano falando mais alto. E olha aqui o efeito cascata das sanções. Funcionários de uma ONG que desempenham um papel fundamental nos esforços do tribunal para reunir evidências e encontrar testemunhas disseram que o grupo transferiu o dinheiro de contas bancárias dos Estados Unidos porque temem que ele possa ser confiscado pelo governo Trump. Altos executivos de duas outras organizações de direitos humanos sediadas nos Estados Unidos informaram à AP, Associated Press, esse órgão de informação jornalístico, que os seus grupos pararam de colaborar com o TPI. Um funcionário sênior de uma delas disse à Associated Press, a AP, que os funcionários pararam de responder e-mails de funcionários do tribunal por medo de desencadear uma reação do governo Trump. Então veja, não é nem que responde o e-mail dizendo que não pode colaborar. Pararam de responder os e-mails. Olha o tamanho do medo. E agora o ponto mais crítico da matéria. Os envolvidos, eles temem que o TPI não consiga sobreviver ao governo Trump. Olha aí. O efeito cumulativo de tais ações levou os funcionários do TPI a se perguntarem abertamente se a organização vai conseguir sobreviver ao governo Trump, de acordo com autoridades do TPI que falaram sob condição de anonimato por medo de represálias. Um deles questionou se o tribunal sobreviveria aos próximos 4 anos. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Se o TPI não consegue resistir às sanções, o STF resistirá. Eles ficavam fazendo ali no STF piadinha com as punições do Trump, mas agora estão morrendo de medo, estão com o joelho tremendo. Eles acionaram o Itamaraty, acionaram Lula. Lula disse que vai pedir ajuda de outros países. Eu fiz vídeo disso ontem com o Macron, ele e o Lula abraçados. Estão todos tremendo embaixo da mesa, que nem criança com medo de bicho-papão. Ah, só que esse bicho-papão é real, né? Ah, mas, segundo Gilmar Mendes, eles não têm medo nenhum. Olha só essa verdadeira piadinha espontânea aí do ministro decano do Supremo Tribunal Federal. Olha aí a piadinha, ó.
Aqui não tem nenhum medo, diz Gilmar Mendes, sobre as sanções dos Estados Unidos a Moraes. Gente, eu fui apurar isso aí. Eu pedi uma perícia nessa declaração do Gilmar Mendes para apurar a veracidade dela. E peraí, gente. Acabei de receber aqui informação. Oi, gente, peraí. Entendi, sim. Vocês conseguem me mandar aí? Consegue? Boa, excelente, ó. Obrigado, pessoal. Gente, olha só, acabei de receber a informação aqui. Os peritos estão na linha aqui comigo, ó. E eles classificaram a declaração do Gilmar Mendes na mesma categoria de uma outra declaração que você vai ver aí na tela. Olha aí, presta atenção. Olha essa declaração aí, ó. Senhores pais, amanhã não vai ter aula, porque pode ser feriado. Assinado Tia Paulinha. É verdade esse bilhete? Então, gente, é isso aí. Os ministros, eles não estão com medo. É verdade esse bilhete. O comentário eu vou deixar com vocês. As sanções do Trump são ou não são para botar medo em qualquer um?